Existe um momento em que uma guerra deixa de ser apenas uma troca de ataques e passa a se transformar em uma crise de sistema. E o Oriente Médio está cada vez mais perto desse ponto. A pergunta agora já não é só quem bombardeou quem. A pergunta real é outra. Essa guerra está caminhando para algum freio concreto ou está apenas mudando de forma e se espalhando por novas frentes? E mais, os Estados Unidos realmente querem encerrar sua fase principal nas próximas semanas ou estão apenas tentando reduzir o custo político enquanto deixam pronta a estrutura para uma escalada maior? Neste vídeo, eu vou organizar esse quadro de forma clara. Vamos entender como está o andamento mais recente da guerra, o que acontece nas frentes paralelas do Líbano, de Gaza e do Iêmen, por que Hormuz virou o ponto mais sensível de toda a crise, quais parecem ser os próximos passos de Washington e de Israel, e por que a hipótese de operações terrestres limitadas já não pode mais ser tratada como simples especulação. Porque neste estágio, olhar apenas para os bombardeios já não basta. É preciso observar o tempo político de cada ator, o impacto econômico imediato e o tipo de guerra que começa a surgir quando a diplomacia ainda existe, mas já não consegue impor estabilidade. Até o dia 2 de abril de 2026, o quadro mais consistente continua sendo o de uma guerra regional multifrente, sem cessar-fogo confirmado e sem sinal firme de estabilização. O centro mais explosivo da crise está no confronto entre Estados Unidos, Israel e Irã, mas o conflito já não cabe apenas nesse eixo. Os efeitos seguem se espalhando para o Líbano, para Gaza, para o Iêmen, para o Golfo e para as rotas marítimas mais importantes da região. E esse é um ponto central. Em guerras desse tipo, muita gente olha apenas para o núcleo principal e perde de vista o que realmente define a gravidade do momento. Conflitos regionais raramente permanecem confinados ao lugar onde começaram. Eles avançam em camadas, primeiro pelo espaço militar, depois pelo espaço logístico, em seguida pelo espaço econômico e, por fim, pelo cálculo político de vários países ao mesmo tempo. No caso do Irã e do Golfo, os ataques e contra-ataques continuam. Israel segue bombardeando alvos iranianos. Do outro lado, o Irã mantém ataques contra Israel e também contra pontos ligados ao Golfo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos reforçam sua presença militar na região, e é aqui que o Estreito de Hormuz volta ao centro da análise, porque Hormuz não é apenas mais um ponto do mapa, ele é o gargalo mais sensível da circulação de energia no planeta. Quando Hormuz entra em risco, a crise deixa de ser apenas regional, ela passa a ameaçar o transporte de petróleo, o custo do seguro marítimo, o preço da energia e a estabilidade de cadeias logísticas inteiras. Mas a guerra não está concentrada só nesse eixo. No Líbano, a frente segue pesada. Os ataques israelenses na região de Beirute, com mortos, feridos e deslocamento interno, mostram que essa frente não esfriou. Pelo contrário, ela continua elevando o custo humano e ampliando o risco de um conflito cada vez mais difícil de conter. Em Gaza, o cenário também permanece ativo. Novos bombardeios e o desgaste do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos mostram que, mesmo com uma atenção internacional voltada para o Irã e para Hormuz, Gaza continua dentro do ciclo de guerra. E no Iêmen, a atuação mais visível dos Houthis adiciona outro componente decisivo. Os ataques de mísseis contra Israel e o risco renovado para o Mar Vermelho e para Bab el-Mandab mostram que a guerra já não é apenas terrestre nem apenas aérea, ela também é marítima. E isso muda tudo. Porque quando uma guerra pressiona ao mesmo tempo o Golfo, o Hormuz, o Mar Vermelho e Bab el-Mandab, o problema deixa de ser só militar. Ele passa a ser comercial, energético e estratégico. Mas se a guerra se ampliou, a próxima pergunta é inevitável. O sistema internacional ainda consegue absorver esse choque ou os efeitos do conflito vão continuar aumentando gradativamente? No campo econômico, a leitura mais importante neste momento é simples. Mesmo que exista alguma chance de descompressão mais adiante, os danos reais já começaram, e essa distinção importa muito. Mercados podem reagir por expectativa, governos podem falar em trégua, diplomatas podem tentar construir pontes. Mas quando rotas estratégicas entram em risco e a oferta de energia começa a sofrer pressão, os efeitos materiais não esperam o anúncio formal de uma paz. A expectativa geral é de agravamento das perdas de oferta de petróleo em abril, com impacto mais forte sobre a Europa. Além disso, organismos como a Agência Internacional de Energia, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial já aparecem em coordenação para responder aos efeitos da guerra. Traduzindo isso de forma prática, ainda que alguma trégua parcial surja mais à frente, o choque energético e logístico já começou a produzir consequências concretas. E quais são essas consequências? Primeiro, encarecimento do transporte marítimo. Segundo, mais pressão sobre o petróleo e os combustíveis.
Terceiro, risco de transmissão para frete, indústria, alimentos e inflação. Quarto, mais incerteza para governos, bancos centrais e investidores. Ou seja, não é preciso esperar um colapso total da navegação para que a crise se torne economicamente grave. Basta que a incerteza estratégica permaneça alta por tempo suficiente. Esse é o ponto. A guerra pode até não ter produzido até aqui o pior cenário possível, mas ela já entrou naquela fase em que decisões militares começam a gerar efeitos indiretos sobre a vida econômica de regiões inteiras. É por isso que essa guerra importa tanto. Não apenas pelos ataques em si, mas pela capacidade de pressionar ao mesmo tempo energia, rotas marítimas e expectativas globais. E isso ajuda a explicar por que Hormuz virou um tema quase obsessivo nas falas públicas de vários governos. Não é um símbolo, é uma estrutura crítica. Só que existe um segundo nível de análise aqui. Mesmo quando todos reconhecem o risco econômico, isso não significa que todos estejam operando com o mesmo senso de urgência para parar. Então a pergunta agora é outra. Estados Unidos e Israel estão realmente no mesmo relógio político? Antes de entrar na parte mais sensível sobre os próximos passos dessa guerra, deixa eu te mostrar algo importante. Você percebe que o mundo está cada vez mais instável? Há tensões geopolíticas crescentes, riscos econômicos e sinais de fragilidade nas estruturas que sustentam o mundo moderno. E foi pensando nisso que eu criei um material feito exatamente para ajudar você a se preparar melhor para essa instabilidade. O material que eu criei foi feito exatamente para te preparar para isso. Com o e-book, escrito em linguagem acessível, com raciocínio bem estruturado e conteúdo de alto valor, e com o audiobook para você ouvir onde quiser, você vai entender com mais clareza como grandes crises internacionais podem evoluir, quais sinais realmente merecem atenção e quais ações pode começar a tomar para se preparar com mais lucidez, antecedência e visão prática, protegendo melhor sua segurança e seu conforto. Já o guia estratégico foi pensado para transformar esse entendimento em ações concretas adaptadas à sua realidade, ajudando você a se organizar melhor e a construir um futuro com mais estabilidade e margem de ação. A proposta desse material não é espalhar medo, é ajudar você a te enxergar antes, entender melhor e tomar decisões com mais clareza em um mundo cada vez mais incerto. E além de acessar esse conteúdo completo, você também apoia diretamente o crescimento do canal e a produção de novos vídeos como este. Neste momento, o material está disponível com 50% de desconto em uma oferta promocional por tempo limitado. Por menos de R$ 1,50 por dia, você tem acesso vitalício ao conteúdo completo e ainda conta com 7 dias de garantia. Se entrar, analisar com calma e concluir que não é para você, basta pedir o reembolso e o seu dinheiro é devolvido. O link está na descrição, no comentário fixado e o QR Code na tela. Agora, voltando ao ponto central do vídeo, Estados Unidos e Israel estão realmente no mesmo relógio político? Ou essa guerra ainda vai arrastar a economia mundial para uma crise maior? Hoje, a resposta mais honesta parece ser a seguinte: não existe uma data confiável para o fim da guerra, mas o sinal público mais forte vindo de Washington indica a tentativa de encurtar a fase americana. As falas de Marco Rubio e de Donald Trump, segundo as declarações públicas, apontam para uma campanha pensada em semanas, não meses. A leitura mais plausível a partir disso é que a Casa Branca gostaria de trabalhar com algo na direção de meados de abril de 2026, desde que não ocorra uma nova escalada. Mas aqui existe uma distinção decisiva. Isso é leitura a partir de declarações públicas. Não é garantia. E mais importante ainda, esse pode ser o relógio político de Washington, não necessariamente o de Israel. Israel vem sinalizando algo diferente. A mensagem pública israelense sugere disposição para sustentar a campanha por mais tempo, caso entenda que seus objetivos militares ainda não foram plenamente alcançados. O discurso é de continuidade, seguir degradando capacidades iranianas, manter pressão militar e avançar também nas frentes paralelas. E isso muda toda a interpretação do conflito, porque se os Estados Unidos querem vender ao público a ideia de uma fase principal mais curta, mas Israel se mostra disposto a sustentar uma campanha mais longa, então o que pode acontecer não é exatamente o fim da guerra, pode acontecer apenas uma redução relativa da intensidade americana, antes do encerramento real da crise regional. Essa diferença de ritmo é estratégica. Washington parece buscar uma combinação de pressão militar com diplomacia, manter capacidade de ataque, proteger a navegação e ao mesmo tempo abrir espaço para mediação. Israel, por sua vez, sinaliza algo mais ofensivo, continuar atingindo alvos ligados a mísseis, infraestrutura estratégica e capacidade de resposta do Irã, enquanto aprofunda a pressão sobre o Hezbollah no Líbano e mantém bombardeios em Gaza.
Em outras palavras, os Estados Unidos parecem procurar uma saída controlada. Israel parece procurar ampliar a degradação militar do inimigo antes de aceitar qualquer freio. E é justamente essa diferença que impede qualquer leitura simplista de fim próximo. Pode até haver redução de uma parte da guerra, mas isso não significa necessariamente pacificação do conjunto. E aqui surge a pergunta mais delicada de todas. Se Washington quer encurtar sua fase principal, mas continua reforçando presença militar, então o que isso realmente significa? Uma operação terrestre contra o Irã ainda é improvável ou já entrou de vez no campo das opções reais? Durante muito tempo, a hipótese de uma incursão terrestre americana mais séria no Irã parecia improvável, e de fato ainda não existe sinal público confiável de uma decisão final para uma invasão em larga escala. Mas o quadro já não permite tratar esse tema como algo descartado. O que as informações atuais apontam é algo mais preciso. Opções terrestres limitadas já estariam sendo discutidas com seriedade. Isso inclui cenários ligados à extração de urânio enriquecido, ao controle de pontos estratégicos, à segurança de Hormuz e a operações curtas com presença próxima à costa iraniana. Aqui é preciso separar duas coisas. Uma coisa é discutir planejamento, outra é ter decisão política para executar. Até aqui o que aparece é preparação, estudo de cenários e reforço de presença. Não há confirmação pública de uma invasão maior. E isso combina com o envio de milhares de soldados da 82ª Divisão aerotransportada para a região e com a manutenção de opções de contingência pelo Pentágono. Ao mesmo tempo, ainda falta o passo decisivo, a autorização política para transformar esse planejamento em operação aberta em solo iraniano. Então, qual é a leitura mais equilibrada? Hoje, o cenário principal ainda não parece ser uma guerra terrestre ampla. O mais plausível continua sendo uma combinação de pressão aérea, pressão naval, defesa regional, ataques pontuais e tentativa de estabilização marítima. Mas existe um segundo cenário, e esse cenário merece atenção. Uma operação limitada pode ganhar força se Hormuz continuar bloqueado, se houver novos ataques pesados contra petroleiros, bases americanas ou ativos do Golfo, ou se Washington concluir que precisa de uma vitória visível antes de reduzir sua participação direta. Nesse caso, caberiam ações mais seletivas: reforço de escoltas, cobertura naval e aérea, uso de forças especiais, proteção de comboios ou até um raid altamente direcionado contra algum ponto considerado crítico. E é aqui que tudo volta ao ponto central deste vídeo. Hormuz. Sim, já existe esforço real para reabrir a rota. Existem 3 trilhas simultâneas para reabrir a rota. Proposta no Conselho de Segurança da ONU para proteger a navegação, articulação internacional para coordenar a reabertura e discussões sobre coalizões navais voluntárias para escolta e proteção marítima. Isso é relevante porque mostra que a reabertura de Hormuz saiu do campo da retórica e entrou no campo do planejamento diplomático e operacional. Mas ainda não existe reabertura garantida. Existe plano, existe negociação, existe preparação. Só que o sucesso disso tudo ainda depende de coordenação internacional, de cálculo político, acima de tudo, do grau de escalada que o conflito com o Irã ainda pode atingir. Por isso, a leitura mais consistente neste momento parece ser a seguinte: uma grande invasão terrestre americana continua menos provável do que muita gente imagina, mas operações limitadas já não podem ser descartadas. E ao mesmo tempo, a reabertura de Hormuz virou prioridade real justamente porque é ali que a guerra pode deixar de ser apenas uma crise regional e se transformar em um choque maior sobre energia, comércio e estabilidade global. Então, resumindo de forma direta, o quadro mais sólido hoje, 2 de abril de 2026, não é um cessar-fogo ou o fim da guerra. É o de continuidade com possível mudança de intensidade, de forma e de escala. A guerra segue ativa, continua multifrente, continua pressionando Irã, Israel, Líbano, Gaza e Iêmen. Mantém Hormuz no centro da atenção estratégica e já começou a produzir efeitos que ultrapassam o campo militar. Os Estados Unidos parecem querer encurtar sua fase principal, mas sem abrir mão da capacidade de escalar, caso considerem necessário. Israel, por sua vez, dá sinais de aceitar uma campanha mais longa. E no meio disso, a comunidade internacional tenta impedir que a crise marítima e energética se aprofunde ainda mais. Mas talvez o ponto mais importante seja este: o maior risco não está apenas numa explosão repentina de tudo ao mesmo tempo. O maior risco também está na continuidade de uma guerra que vai acumulando pressão em camadas. Camada militar, camada logística, camada energética, camada diplomática, camada econômica,
até o momento em que o custo deixa de poder ser isolado dentro do Oriente Médio. E é exatamente por isso que acompanhar essa crise com atenção não é alarmismo, é leitura estratégica, porque quando um conflito começa a disputar ao mesmo tempo território, rotas, energia, tempo político e margem diplomática, ele deixa de ser apenas uma notícia de guerra. Ele passa a ser um evento com potencial de reorganizar decisões muito além do campo de batalha. E quando uma guerra atinge ao mesmo tempo o mapa, o mercado e o tempo político das potências, o problema já não é mais só do Oriente Médio. O problema começa a ser do mundo como um todo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os próximos vídeos. E se quiser apoiar de forma ainda mais direta, conheça o produto que está na descrição e no comentário fixado. Isso fortalece o canal e me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo.